E aí, amigos, tudo bem? Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o Oncidium Twinkle, né? É um híbrido do gênero Oncidium. Eu trouxe aqui as plantas que mais se aproximam aos pais que geraram esse híbrido. A gente vai falar um pouquinho do cultivo dele, a origem dos pais, que a gente entende mais ou menos como é que as exigências de cultivo dessa planta. O Oncidium Twinkle tem as três cores mais conhecidas, que seria essa mais clarinha, essa mais clarinha, essa amarela, né, que é o Yellow, e aqui o Red Fantasy. Tem alguns outros tons também, alguns outros híbridos que são feitos a partir desses Twinkles, né? Tem Twinkle que voltou com o pai, que é esse rosinha. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, para vocês poderem conhecer um pouquinho dessa espécie. Não deixe de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E curtir também. Bora lá! Então, eu trouxe aqui um pouquinho. Eu não tenho no momento o Oncidium Chirophorum, que é um dos pais do Twinkle, né? Eu trouxe aqui um que é um outro cruzamento. Eu recebi essa planta recentemente, veio de São Paulo. A flor é muito semelhante, com certeza ele é filho do Chirophorum, mas ele não é o próprio, né? Dá pra ver que ele é um híbrido. Mas a flor eu trouxe para ter uma referência de como mais ou menos é o Chirophorum, que é o que é usado para fazer o Twinkle. Esse outro aqui, até por acaso eu achei que eu tivesse várias plantas dele em casa, mas não tenho mais. Já comercializei muito dele, mas hoje é meu último e único vasinho. Só tenho mais esse aqui, até tá judiado. Assim que ele acabar essa floração eu vou fazer umas divisões e replantar e cuidar dele melhor. É o Oncidium Ornitorrinco, né? Ele é o outro genitor do Twinkle aí. Ele é essas florzinhas cor-de-rosa, bem cheiroso. Tem um cheiro doce que muita gente acha enjoativo. Eu particularmente eu gosto. Uma característica dele é que ele é de altitude, então ele é uma planta que dá em 1.200 a 1.800 metros de altitude. E isso às vezes pode começar a complicar um pouquinho o cultivo. Ele dá um pouco epífito e um pouco rupículo também, né? E ele é uma planta que gosta de umidade. Eu vou falar para vocês as experiências que eu já tive com o Twinkle. Eu já cultivo Twinkle há muitos anos. O resultado desse híbrido são esses aqui, né? Eu percebo que é uma planta que não é muito fã de calor. Então, assim, quente demais, calor demais, ele começa a queimar muito fácil. Aqui na nossa região, como a gente tem um período seco e às vezes noite fria e dia quente, essa alternância de temperatura e essa umidade do ar muito baixa, a gente percebe que ele queima muito fácil as pontas das folhas. Mas quando você tem ele cultivado com mais umidade, normalmente ameniza essa característica de queimar as folhas. É uma planta que a gente cultiva com muita luz mesmo. Ela não eu já vi ser cultivada em locais mais sombreados. Sombreados eu falo assim, é muita luz, mas mais protegido. E eu já vi quase a pleno sol. E os cultivos vão numa boa. O importante é que quanto mais luz você dê para a planta, mais água você dá. Então assim, se você for deixar ele num lugar muito exposto à luz, chega água nele sem dó. É uma planta que se adapta muito ao cultivo com esfagno. Eu não conseguiria imaginar muito essa planta sendo cultivada sem esfagno, a não ser que seja num lugar muito úmido, tá? A gente usa bastante esfagno no substrato, a gente usa um mix com esfagno para poder deixar ele mais molhadinho. E é uma planta que se desenvolve muito bem aqui no nosso clima. Eu imagino que no Brasil inteiro, tem muitos produtores em São Paulo. Todo ano a gente vê deles para ser comercializado. Ele é um sucesso de venda. Eu acho que no mundo inteiro ele foi um sucesso. Ele é cheiroso, ele é multifloral, ele cresce rápido. A principal vantagem dele para quem produz é porque ele é muito rápido, de um ano para o outro. Quando ele sai do frasco, ele já floresce, ele já dá um cachinho de flor. Então é uma planta muito grata com relação ao cultivo. Você tem uma velocidade de resposta muito boa, né? E ter em casa, ele literalmente ele vai entorcerando. Aqui eu trouxe
uma planta aqui, ó, que tá bem cheinha. Tá vendo? Olha o tanto de muda que tem, né? Se você quiser separar aqui, dá um monte de muda. É uma planta, esse daqui dá pra mostrar o substrato, que tá com pinos e esfagno. Você vê o enraizamento da planta, ele dá raiz fina, né? E ele enraiza muito. Eu já vi ele muito lindo em toquinho. Você tira a muda, coloca bastante uma bola de esfagno bem amarradinho e bastante luz e bastante água, ele fica muito lindo. É uma planta que acho que toda a coleção, se não for muito rígida com relação a gêneros definidos, né? Hoje tem muitos colecionadores só de Walkeriana ou só de Cattleya. Eu acredito que é uma orquídea que tem espaço em todas as coleções, né? Em todo cultivo. Ela é muito interessante. Dá para você fazer vasos cheios, troncos com várias cores. Essa semana mesmo eu vendi um cachepô de madeira retangular, que é como se fosse uma jardineirinha, e minha cliente falou que ia plantar todas as cores, né? Então, assim, é uma plantinha que eu acho que vale a pena ter em casa. Ela é muito grata com relação à floração. Às vezes ela nem tá tão bem, tá queimadinha, nem tá tão assim no auge, e enche de flor, é uma explosão de flor. Esse daqui ainda não abriu, mas olha que vasinho pequenininho, né? E olha como tá todo lotado de muda. Olha, vamos ver o enraizamento. Olha lá, cheio de raiz, tá vendo? É uma plantinha muito boa de cultivar. Essa é mais uma planta que a gente está aí apresentando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, muito obrigado.